Então vamos lá! Luz, câmera, Mesenquimais em ação! O que são células? Os seres vivos são formados por diferentes sistemas, como digestivo, nervoso, respiratório e circulatório. Esses sistemas são formados por diferentes órgãos, que são formados de um agrupamento de tecidos. Os tecidos são formados por um conjunto de células que atuam coordenadamente para executar determinada função. Portanto, as células são a menor parte de um ser vivo, com forma e funções definidas. As células podem ser classificadas em dois tipos. As células procariontes possuem estrutura celular bem simples. O DNA não está envolto de uma membrana. Não há núcleo celular definido e podemos encontrar ribossomos diversos no citoplasma. Os ribossomos são organelas responsáveis pela síntese proteica. As células eucariontes possuem maior tamanho e complexidade. Possuem núcleo individualizado envolvido pela membrana nuclear. No citoplasma são encontradas diversas organelas como os ribossomos, mitocôndrias, retículo endoplasmático, dentre outras organelas. Mas quantas células formam um ser vivo? Os seres vivos podem ser classificados como unicelulares ou pluricelulares. Os seres unicelulares são formados apenas por uma única célula, como as bactérias e os protozoários. Já os seres pluricelulares são formados por várias células, como os fungos, os vegetais e os animais. Esses seres são formados por diferentes células que possuem diferentes funções. Um tipo de célula que chama muita atenção dos pesquisadores e da população são as células-tronco. Sim, já ouvi falar. Elas são células que são usadas agora no tratamento, principalmente de doenças como câncer e algumas áreas do organismo. E elas são aquelas células que a gente chamaria as células primordiais, que dão origem a diversos tipos de células no nosso corpo. Células-tronco são importantes porque elas são capazes de se diferenciar em diversos outros tipos de células. São células específicas que podem dar origem a outros tipos de células. Sim, já ouvi. Sei que elas servem para produzir outras células-tronco para regenerar, para ajudar a regenerar os nossos tecidos, os nossos órgãos. O que eu me lembro vagamente é que a célula-tronco ela pode se transformar em qualquer célula do nosso organismo, tipo célula sanguínea e etc. As células-tronco é para criar pessoas. Seriam células desenvolvidas para melhorar alguns tipos de doenças atualmente, ou para a cura de algumas. O que são células-tronco? Para uma célula ser considerada uma célula-tronco, ela deve, obrigatoriamente, apresentar duas características: divisão contínua e potencial de diferenciação. A capacidade de divisão contínua ou de autorreplicação é a capacidade de que essas células têm de se multiplicar, gerando células iguais a si. E o potencial de diferenciação é a capacidade que as células têm de, em condições específicas, poder dar origem ou se transformar em outro tipo de células, com suas formas e funções específicas. Por esses motivos, as células-tronco desempenham um importantíssimo papel na reposição celular e na regeneração tecidual. Não, existem as células-tronco que ainda se encontram no cordão umbilical e existe o que a gente chama, que eu saiba, as células mesenquimatosas, são aquelas primeiras lá que formam o embrião. Não, creio que existam mais tipos de células-troncos, como por exemplo células-troncos embrionárias, mesenquimais, células-troncos adultas. Não, eu acho que existe outros tipos de células-troncos também. Eu não me recordo bem, mas creio eu que não. Eu creio que deve existir vários tipos de células-tronco.
As células-tronco podem ser classificadas em 5 tipos principais. As células-tronco totipotentes apresentam a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula encontrada no corpo de um indivíduo. Podemos dizer que esse tipo de célula-tronco é capaz de originar um ser por completo. Elas são encontradas no início do zigoto e no início do desenvolvimento embrionário. As células-tronco pluripotentes são menos versáteis, ou seja, não são capazes de dar origem ao ser vivo por completo, uma vez que não são capazes de originar tecidos extraembrionários, como por exemplo dessas células podem citar as células-tronco embrionárias encontradas na fase de blastócitos. As células-tronco multipotentes diferenciam-se em poucos tipos celulares, são responsáveis principalmente pela renovação celular, sendo encontradas basicamente em todos os tecidos do corpo, principalmente na medula óssea e no cordão umbilical. As células-tronco unipotentes não apresentam grande capacidade de diferenciação, sendo capazes apenas de formar células do tecido ao qual pertencem. Já as células-tronco induzidas são produzidas pelo homem a partir de outros tipos celulares, como pele. Nesse caso, as células recebem vírus que injetam genes capazes de reprogramar a célula para que ela volte ao seu estágio embrionário. Essas células apresentam características muito semelhantes às das células-tronco embrionárias. O nosso grupo irá focar no estudo de um tipo específico de células-tronco multipotentes, conhecidas como células-tronco mesenquimais. Para conhecer melhor essas células, não deixe de assistir ao nosso vídeo. O que são células-tronco mesenquimais? Se você gostou desse vídeo, é só deixar um like clicando no joinha aqui embaixo. E compartilhar com seus amigos. Isso irá ajudar muito a Casa da Ciência. Irá ajudar a divulgar a ciência para todos. Porque conhecimento compartilhado é conhecimento que não se perde. E a nossa missão é compartilhar.